Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos começando mais uma aula agora, uma mega revisão de questões, né, da banca AOCP, tá certo? Então a nossa ideia aqui, nessa leva de questões agora da parte de lógica, é trabalharmos o máximo de questões para que de fato você entenda o padrão da banca, como que ela pensa, como que ela funciona, o perfil de questões, enfim. Isso é muito importante, tá certo? E é claro que quanto mais questões, você fica melhor. E você pode pegar também de outras bancas que se parecem muito com ela. E isso também é muito importante, tá certo? Então, se organize aí nessa nossa primeira aula. Não sei de onde você está vendo essa aula, se é do seu quarto, da sala, da cozinha, da sua mesa de estudos, não interessa. O mais importante é que você foque e trabalhe o passo a passo, tá certo? Você teve acesso ao nosso material e a gente vai começar aqui então com a nossa primeira questão, belezinha? Vamos lá então, foque aqui que vai dar certo. A questão 1, ela vai falar o seguinte: define-se uma proposição como sendo uma sentença declarativa cujo conteúdo poderá ser considerado verdadeiro ou falso. Então, a banca começa colocando aqui o conceito de proposição lógica, tá certo? Que é a primeira coisa que você estuda na lógica, tá? Então, é o primeiro conceito que você trabalha e esse conceito, como você já sabe, a gente leva até o final, tá, do curso de lógica. Bom, dessa forma, assinale a alternativa que identifica uma proposição. Então, se você nunca viu essa matéria, nunca viu a parte da lógica, eu sugiro que você passe primeiramente, né, pela parte teórica. É claro que dentro de muitos casos aqui eu sempre volto um pouco na parte teórica, a gente recorda um pouquinho, tá, em algumas circunstâncias, mas em outras a gente vai realmente só trabalhando questões, tá certo? Bom, letra A. Feliz aniversário. Veja que aqui você tem uma frase exclamativa. E nós sabemos que frases exclamativas não são proposições lógicas. Então a letra A fica falso, tá certo? Letra B. Que dia é hoje? Aqui agora nós temos uma frase interrogativa, certo? E nós sabemos que frases interrogativas também não são proposições lógicas. Então, a letra B fica falsa, tá certo? Eu vou pular a letra C agora. Olha a letra D. Leia com mais frequência. Aqui agora nós temos uma frase imperativa. Ou seja, está sendo dado aqui uma ordem. E toda frase assim, você sabe também que não se trata de uma proposição. Letra E. A idade do jogador multiplicada por 50 será o valor do prêmio. Vamos lá então, ó. A idade do jogador, vou chamar por X, vezes 50, vai ser igual ao valor do prêmio, que eu vou, por exemplo, chamar por Y. Tá? Essa parte da matéria na lógica é chamada de sentença aberta, ou seja, veja, eu não conheço o valor do X, que é justamente a idade do jogador, né? Pode ser qualquer número inteiro aqui, tá? Eu não conheço o valor do prêmio, que é Y. Então, pode ser qualquer valor. Pode ser que eu coloque um determinado valor para X e um determinado valor para Y, e eu tenha uma igualdade verdadeira, mas pode ser que não. Como eu não sei o valor do X e eu não sei o valor do Y, então essa equação matemática não pode ser julgada em verdadeira ou falsa. Sendo assim, tá? A gente entende como sendo uma sentença aberta, quando você vê toda a parte teórica, a gente fala muito sobre isso, e não vai ser uma proposição. Então, a letra E também é falsa. Sobramos, então, com a letra C, que diz: se Pedro levantar mais cedo,
então ele chegará no horário combinado. Eu tenho aqui o que chamamos de condicional, se e então. Eu tenho a minha primeira sentença simples aqui e eu tenho a segunda sentença simples aqui. Se você levar para a linguagem simbólica, a gente tem algo assim, ó, se P, então que, estamos diante aqui de uma proposição composta. Lembrando que quando você trabalha com a parte teórica, você acaba tendo proposição simples e composta. No caso aqui, nós temos uma composta. Então, a resposta correta aqui, de fato, é a letra C. Tá certo? Maravilha, então. Fizemos a nossa primeira questão do nosso material. Vamos avançando. Vamos agora para a segunda questão, que vai falar o seguinte. Considere as proposições. Nós temos a primeira, P, certo? Apareceu 2 vezes aqui, mas é digitação, que diz assim, Inês gosta de Jaime, certo? E a outra sentença que foi chamada por quê? Inês gosta de Hugo. Beleza. Assinale a alternativa que apresenta uma possível linguagem simbólica para a sentença. Então, a banca pega as 2 sentenças simples e monta uma sentença composta que é a seguinte. É falso que, né? Então, ó, é uma sentença que é falsa. É falso que Inês gosta de Jaime, mas que não gosta de Hugo. Bom, vamos lá. Eu vou até colocar aqui para a gente poder discutir melhor. Então, vou colocar assim, ó. Inês gosta de Jaime, certo? Mas que não gosta de Hugo. Bom, primeira coisa que você precisa lembrar da lógica. O mas é a mesma coisa que o e. Então, na verdade, é uma conjunção, tá certo? E aí eu tenho o seguinte, ó, primeira proposição simples, Inês gosta de Jaime. Segunda proposição simples, não gosta de Hugo. Inês não gosta de Hugo. Aí o problema fornece para a gente 5 alternativas, né, na forma simbólica, e ele quer saber qual é a alternativa correta que melhor representa a sentença dada na sua linguagem simbólica. Veja que todas as alternativas têm uma negação aqui, ó. Então, muita gente não vai cair no peguinha, que é o seguinte. Tá vendo que a banca coloca aqui, ó? É falso que. Então, é falso a sentença dada. Aí você pensa assim, então como que ela seria se fosse verdadeira? Se você pensar assim, é porque nós temos que negar a sentença. Por isso que a banca já colocou o tiozinho. Ela poderia ter colocado em algumas alternativas apenas. Então, esse tiozinho aqui, essa negação, está representando a fala. É falso que. Então, a gente tem que negar a sentença. Só que aí agora, aí fica melhor para a gente pensar, né? Por exemplo, a sentença P dada foi, ó, Inês gosta de Jaime. Olha o que foi colocado na frase. Inês gosta de Jaime, ou seja, a mesma coisa. Então, eu posso colocar assim, ó, P, normal, não mudou nada. Agora você sabe que o mas é o E. Aí o E, você sabe que é o triângulozinho, que não é fechado. Ou seja, ficamos apenas com a letra D e com a letra E, tá vendo? As outras alternativas, a banca colocou ali o ou. Aí você pode falar assim, professor, mas a gente não está negando? Ainda não. Nós estamos pegando a frase e estamos colocando ela na linguagem simbólica. Aí eu poderia aplicar a negação. E aí mudaria tudo, tá certo? Mas veja, a negação, ó, ela está indicada, né? Tipo, eu indico,
né? E aí eu posso aplicar ela ou não, mas ela está ali indicada, tá certo? Bom, e aí agora é um cuidado, ó. Tá falando que a Inês não gosta de Hugo. Então eu tenho que negar. Porque como que foi a frase dada, a sentença dada, ó? Inês gosta de Hugo, né? A banca chama por quê? Na frase montada, a banca nega. Inês não gosta de Hugo. Então eu tenho que colocar a negação ali na frente do quê? Então, a melhor representação simbólica para a nossa proposição composta é essa, né? A negação no início ali de P e não Q. Ficamos, então, de fato, com a letra E. Então, você tem que tomar muito cuidado, tá certo? A banca gosta de cobrar questões onde você pega a frase, transforma para a linguagem simbólica e vice-versa, tá certo? Maravilha? Show de bola! Fizemos a questão de número 2, vamos para a questão de número 3. Olha só. Com relação às fórmulas conectivos utilizados na tabela verdade, observe. Aí a banca coloca 5 situações para a gente tomar cuidado. Por exemplo, o primeiro, né? Tá vendo que ele está chamando as sentenças de alfa e beta. Ó, não alfa. Esse símbolo aqui, vamos recordar, ele é chamado de cantoneira. E ele é usado justamente também para representar a negação. Então, o primeiro item está correto. O segundo item, a banca está falando que é uma conjunção. Está correto. O triângulozinho aqui, ó, tá vendo? O terceiro é esse Vzinho, que é justamente uma disjunção, lembrando que pode ser chamado também por disjunção inclusiva, tá certo? Então, aqui também está correto. 4, nós temos aqui ó, uma condicional, certo? Que é chamado por implicação. Só que você pode colocar que é igual a condicional. Para quem não lembra ou para quem nunca viu, é a mesma coisa, tá certo? Então, item 4 também está correto. E o item 5, nós temos aqui ó, um se somente se, né? E a banca chama de bi-implicação. Ou seja, você pode entender como sendo também duas condicionais, o se somente se. Então, bi-implicação, você pode entender como sendo se e somente se. É a mesma coisa. Então, o item 5 também está correto. Logo, todas as alternativas, todas as afirmações da banca estão corretas. Logo, ficaremos aqui ó, com a letra E. Tá certo? Maravilha? Show de bola! Fizemos então a questão de número 3. Vamos avançando firmes e fortes. Questão número 4. A questão vai falar o seguinte: considerando a afirmação, João é médico ou Antônio não é advogado, ou José é analista. Veja, a banca ela coloca uma sentença composta, onde nós temos duas vezes aqui a disjunção inclusiva, que é o ou, e ele fala que essa sentença ela é falsa. Veja bem, eu poderia, por exemplo, representar João é médico por P, Antônio não é advogado por não que, por exemplo, porque tem uma negação ali. João é analista, eu poderia representar, por exemplo, por R, tá certo? Por exemplo, se você tiver isso aqui, ó, P ou não que ou R, né? Essa sentença toda, para ela ser falsa, você precisa lembrar lá da tabela verdade do ou. Na tabela verdade do ou só tem um caso que é falso, né? Quando as duas partes são falsas. Aqui, então, para ser falso, tem que ser falso, falso e falso, tá certo? Se você quiser, você pode escrever assim, ó. Por exemplo, João é médico, que é a nossa primeira sentença, ela vai ser falsa, certo? A segunda, vamos colocar aqui, ó. Antônio
não é advogado, certo? Essa sentença aqui, ela é falsa também. A próxima, José é analista. E ela também é falsa, tá certo? Foi isso que nós concluímos. Aí você fala assim, tá, e como que eu vou resolver o problema? Eu vou pegar, por exemplo, a letra A, que eu sei que é falsa, vamos fazer ela só para você ver, mas todas as alternativas é o mesmo padrão. Por exemplo, olha só, aqui nós temos uma condicional inicialmente, ó. Se Antônio é advogado, então João é médico. Fechou aqui, ó. E aí nós temos outra, ó. Se Antônio não é advogado, então José não é analista. Tá vendo? E eu vou usar a representação simbólica de cada um, tá? Só que, na verdade, você pode colocar já o valor lógico de cada um. Por exemplo, aqui eu vou ter o seguinte, ó. Antônio é advogado. Isso é verdadeiro ou é falso? O que nós concluímos? Olha só, Antônio não é advogado, é falso. Se ali a banca está colocando que é, então aqui, ó, é verdadeiro. Então, tá vendo, ó? João é médico. O que a gente concluiu do João? João é médico, é falso. Então você vem aqui, ó, coloca falso. Aí ali nós temos e. Agora a outra parte, veja. Antônio não é advogado. Antônio não é advogado. Sabemos que isso é falso. Então, a outra parte. José não é analista. Cadê aqui, ó? Por exemplo, ó, José é analista. Sabemos que isso é falso. Ali a banca colocou que José não é. Então, é verdadeiro, ó. Uma é negação da outra. Então, a gente faz o seguinte, ó. Esse primeiro parênteses, a gente tem Vera Fischer, né? Lá no condicional V com F, sabemos que é falso. E o segundo parênteses, né? F com V é verdadeiro no condicional. E aí nós caímos aqui, ó. Na tabela verdade do E, F com V sabemos que é falso, certo? Então, a letra A, acabamos de concluir que é falso. Imagina você trabalhando isso, que é item por item. O item correto vai ser a letra C. Vamos verificar, tá certo? Só para a gente ganhar tempo, tá? Aí é importante você depois, enquanto estudante, tá, o seu treinamento, que você possa pegar e depois realmente comprovar que as outras alternativas estão falsas. Mas vamos lá, letra C. Olha só, temos aqui a primeira parte. Se João é médico, então Antônio é advogado. Vou pegar aqui, ó. Já vamos fazer aqui, ó. João é médico. O que nós sabemos? Que isso é falso. Então, eu vou vir aqui e vou colocar falso. Então, agora aqui, ó. Antônio é advogado. Nós sabemos que isso é verdadeiro. Coloca aqui. Aí você coloca e, como nós temos aqui, ó, e. A outra parte. Se Antônio não é advogado, nós sabemos que essa afirmação ela é falsa. Falsa. Então, José não é analista. Né? Nós sabemos que essa afirmação é verdadeira. Porque, ó, José é analista, é falso. Ali a banca nega, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro parênteses, ó, condicional, F com V, nós sabemos que é verdadeiro. E, segundo parênteses, condicional novamente, e novamente F com V, é verdadeiro. Aí veja, pela tabela verdade da conjunção, que é o E, só tem um caso que é verdadeiro, V com V. Então, aqui é verdadeiro. Então, de fato, a letra C é a nossa alternativa correta, tá certo? Então, aqui foi uma questão um pouco maior, onde nós temos uma frase um pouco maior e alternativas com frases maiores, para a gente, de fato, fazer essa análise mais detalhada, tá certo? Poderia ter sido pior, né? Poderia ser a letra E a alternativa correta. Aí você tem que passar por todas elas, demoraria mais.
Mas finalizamos a questão de número 4. Vamos aqui para a questão de número 5. A questão, então, vai falar o seguinte, ó. A gente já fez questão semelhante. Considere as proposições a seguir. Aí nós temos duas, né? Nós temos a sentença P, gosto de praticar esportes. Nós temos a sentença Q, não gosto de ficar em casa. Aí o problema constrói uma proposição. Não gosto de praticar esportes e gosto de ficar em casa. É verdadeira quando? Então, vou colocar aqui, ó, só para a gente discutir. Não gosto de praticar esportes. Aí aqui nós temos, ó, e, né? Nós temos uma conjunção. E gosto de ficar em casa. Então, essa é a nossa frase. E aí, a banca coloca 5 alternativas que a gente tem que analisar. E essa sentença aqui, ó, ele está falando, ela é verdadeira quando? Né? Aí, no caso do E, para ser verdadeira, essa primeira parte aqui, ó, né? Por exemplo, a frase dada foi essa aqui, ó. Gosto de praticar esportes. Essa foi chamada de P. Aqui a banca negou, ó, não gosto. Então eu vou chamar aqui, ó, não P. E aí, na tabela verdade do E, só tem um caso que é verdadeiro, V com V. Então essa primeira parte aqui, ó, não P, tem que ser verdadeiro. E aqui, ó, não gosto de ficar em casa. A banca chamou por quê? Agora aqui, ó, gosto de ficar em casa. Tá certo? Gosto de ficar em casa. Tá vendo que a banca negou? Então, aqui, ó, não que precisa também ser verdadeiro. Tá certo? Agora, preste atenção. Se não P é verdadeiro, nós temos que P é falso. Se não Q é verdadeiro, nós temos que Q é falso. Tá certo? Sendo assim, vamos lá. Olha só. Letra A, não P é falso. Na verdade, nós vimos que não P é verdadeiro, então aqui já está falso. Letra B, P é falso, beleza, certo? Só que aqui, ó, não que a banca colocou falso e nós vimos que é verdadeiro. Então é falso. Letra C, P é verdadeira, só que na verdade P é falso. Então aqui já é falso. Letra D, não P é verdadeiro, isso, e Q é verdadeiro. Na verdade, Q é falso. Sobramos com a letra E. Veja, não P é verdadeiro, que foi o que a gente colocou aqui, ó, não P é verdadeiro, e Q é falso. Q é falso. Então, realmente, a alternativa correta é a letra E. Tá certo? Então, veja que não é algo difícil, mas você precisa tomar os devidos cuidados para não marcar a alternativa errada, tá certo? Perfeito. Fizemos aqui a questão de número 5, vamos para a questão de número 6. E a questão de número 6 eu vou fazer um esqueminha teórico para você nunca mais esquecer. Vamos lá. Existe uma coisa na lógica chamada assim, ó. Coloque assim, ó. Linguagem condicional. Certo? Essa linguagem aqui é suficiente versus necessário. Como que isso funciona? Vamos colocar aqui um esquema. Você vai colocar assim, ó. Se P, então Q. Como que você pode entender isso aqui melhor? Você vai colocar assim, ó. P é condição suficiente
para que. Então, eu posso fazer essa leitura. Já já vou pôr um exemplo. E você pode escrever assim, ó. Que é condição necessária para P. Tá certo? Bom, então quando você tiver o condicional, é uma forma diferente de você entender. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, só para a gente ilustrar, e aí a gente vai para a questão, porque é justamente essa parte da matéria. Vamos colocar assim, ó. Se estudo, então passo. Eu posso dizer, vamos lá, eu posso dizer assim, ó. Estudar, tá vendo que eu estou levando o verbo para o infinitivo. Estudar é suficiente para passar. Percebeu? Eu posso dizer isso. Quando eu digo se estudo, então passo, eu posso dizer que estudar é suficiente para passar. Ou eu posso dizer o seguinte, por exemplo, passar é necessário para estudar, tá certo? Bom, feito esse esqueminha, não esqueça isso aqui mais, de vez em quando, não é muito comum, mas de vez em quando você se depara com isso. A questão 6 vai falar o seguinte, olha só, se você fizer o curso de técnico em radiologia, então poderá conduzir o exame de raio-x. Aí, aplicando esse conceito que nós vimos agora, a gente pode dizer o seguinte, né? A gente pode dizer que o curso técnico em radiologia é suficiente para conduzir o exame de raio-x. Ou eu posso dizer que o exame de raio-x é necessário para o curso técnico em radiologia. Percebeu? Por que eu estou te falando isso? Olha só, o curso técnico em radiologia, veja então que a banca está pegando o P, certo? Aí ele fala que é necessário, só que é o contrário, é suficiente. Então aqui, ó, fica falso. Agora, olha a letra D. O curso técnico em radiologia é suficiente para conduzir o exame de raio-x. Então, ficamos com a letra D. Por que eu já até pulei as alternativas? Porque é o seguinte, né? Quando você pegar uma questão e nas alternativas você perceber essa linguagem aqui, suficiente e necessário, por exemplo, suspeite, 99,99%, né, a alternativa correta vai ser envolvendo essa linguagem. Né? Tem muitas questões que a banca ela só deixa essa linguagem em todas as alternativas. Aí você tem que ler todas para ver onde está aquela que está escrita corretamente. Mas tem casos como essa que a banca mistura com outras informações, tipo nada a ver, entendeu? Então fica a dica aí, pega esse esqueminha aqui que eu coloquei para você, nunca mais você vai esquecer. Depois eu passo um resumo também, porque nós temos essa linguagem aqui para o bicondicional, tá certo? Mas fica para outro momento aqui. Bom, fizemos a questão então de número 6, vamos para a próxima questão, certo? A questão agora, vamos lá, vai falar assim, dada a proposição, se hoje tem jogo do Brasil na Copa, então hoje terá expediente de trabalho. Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição. Então, a questão 7
Nós temos aqui o condicional, se então. Veja que está sendo utilizado ali um sinônimo. No lugar da palavrinha então, a banca está deixando apenas uma vírgula, tá certo? Apenas uma vírgula. Aí, vamos recordar a regra utilizando a linguagem simbólica. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, se P, então que. Eu quero a sua negação, né? A negação do se e então, você troca o se então pelo e, mantém a primeira parte e você nega a segunda parte. Então, dentre as alternativas, né, primeira coisa que a gente analisa, até para ganhar tempo, pensando numa prova, é o seguinte: eu tenho que mudar o se então pelo e, eu vou buscar as alternativas em que primeiro isso aconteceu. Então, por exemplo, olha a letra A, se e então. A banca manteve o se então eu já sei que está falso, né? A mesma coisa ela fez com a letra B, tá vendo? A banca mantém o se então eu sei que está falso, tá certo? Agora, por exemplo, a letra C, a banca troca o se e então pelo ou. E aí ficou errado, porque nós temos que trocar pelo e. Ficamos com duas alternativas, ó. A letra D troca corretamente e a letra E também troca corretamente. Bom, eu tenho que manter a primeira parte, normal. Por exemplo, ó, hoje tem jogo do Brasil na Copa. Isso precisa ficar normal. Olha a letra D. Hoje não tem jogo do Brasil na Copa. Tá vendo que a banca negou aqui? Então, com isso ficou errado, não pode. A letra D acaba que foi eliminada. Olha a letra E. Hoje tem jogo do Brasil na Copa, então a banca manteve corretamente. E a segunda parte, ela precisa ser negada. Aqui, ó, hoje não terá expediente de trabalho. Como a banca vai negar, como aqui já tem o não, a gente retira. Então tem que ficar hoje terá expediente de trabalho, como a banca colocou aqui, ó, tá certo? Então, de fato, né, a nossa sentença negada ficou essa. Então, a frase dada foi: se hoje tem jogo do Brasil na Copa, hoje não terá expediente de trabalho. Aí, quando a gente nega, né, volto. Se hoje tem jogo do Brasil na Copa, então hoje não terá expediente de trabalho. Quando a gente nega, né, a negação ficou: hoje tem jogo do Brasil na Copa e hoje terá expediente de trabalho, tá certo? Show de bola, a alternativa é o nosso item correto. Vamos para a questão de número 8, que vai falar assim, ó. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição equivalente a: se sou engenheiro clínico, então sou servidor da CESAB. O que acontece? Aqui nós temos uma condicional. E nós sabemos que o condicional tem duas regras de equivalência, tá? Então, vamos recordar aqui por simbologia, e aí eu vou afirmar uma coisinha com você. Vamos lá. Primeiro, regra número 1. Nós temos isso aqui, ó. Se P, então que. A primeira regra de equivalência do se então, você vai manter o se e então, você vai trocar a ordem das partes e vai negar tudo. Eu vou colocar o que aqui e eu vou colocar o P aqui, ó. Eu troquei a ordem, aí eu venho aqui e nego, tá certo? Beleza. Essa regra, por sinal, ela tem um nome. Ela é chamada de contrapositiva. E você vai ver que fazendo exercícios, né, na nossa jornada de questões comentadas da banca, a OCP, que ela tem algumas questões que ela coloca o nome dessa regra na questão. Você vai ver que a banca gosta, por isso que é importante que você saiba. E nós temos a regra de número 2. E aí você vai colocar aqui, ó, se P, então que,
né? A segunda regra de equivalência, você troca o se, então, pelo ou, certo? Você vai negar a primeira parte e você vai manter a segunda parte. E aí, uma informação importante. A banca gosta de cobrar as duas regras bastante, tá certo? Tem banca que cobra a primeira regra muito mais do que a segunda. Agora, aqui a banca, a OCP, gosta de cobrar as duas, né? Vamos supor assim, ó, com a mesma quantidade. Então, é importante que você saiba as duas regras. Tanto é que essa questão 8, né, ela é da segunda regra, que é o que a gente vai focar. Então, por exemplo, nós temos ali, ó, se sou engenheiro clínico, então sou servidor da CESAP. Eu até, sem olhar as alternativas, aplicando aqui a regra 2, vai ficar o seguinte: eu tenho que negar a primeira parte, ó, sou engenheiro clínico. Essa é a primeira parte, tá vendo? Eu tenho que negar. Então, eu vou colocar assim, ó, não sou engenheiro clínico, certo? Aí você troca o se, então, pelo ou. E a outra parte, ó, sou servidor. Você mantém normal. Então, sou servidor da CESAB. Beleza. Essa é a frase equivalente, tá? Lembrando que equivalência é você escrever a frase de forma diferente, obedecendo às regras, se for o caso, mas que possuem o mesmo significado. Então, pelas alternativas, se você parar para pensar, ficamos com a letra A, ó. Não sou um engenheiro clínico ou sou servidor da CESAB, tá certo? Então, guarde essas duas regras de equivalência do condicional, porque, de fato, são bastante cobrados, tá certo? Fizemos a questão, então, de número 8. Vamos aqui para a questão de número 9, que é uma questão sobre negação. Vamos lá. A questão fala assim: uma proposição logicamente equivalente, a negação da proposição. Aí nós temos o seguinte: Pedro analisa o ambiente econômico ou Laura executa os projetos de pesquisa econômica. Tome cuidado, porque, né, aqui a banca ela coloca na mesma questão as palavrinhas negação e equivalência. E muita gente confunde. Principalmente essa jogadinha que a banca está falando aqui, ó. Ele está te pedindo. Ele quer uma proposição equivalente à negação. Então, você precisa ter essa interpretação de texto, né? Então, do jeito que foi escrito aqui, a banca está pedindo a negação da frase, apesar de ter a palavrinha equivalente aqui. Cuidado com isso, tá certo? No caso, nós temos aqui a disjunção, vamos colocar assim, ó, disjunção inclusiva, né? Que você sabe que é o ou. Aí nós precisamos lembrar da regra de negação, que na lógica a gente chama de segunda lei de Morgan. Então, por exemplo, se você tiver aqui, ó, a negação de P ou Q, o que você tem que fazer? Troca o ou pelo E e nega as duas partes. Então, eu tenho que negar aqui e negar aqui, ó, tá certo? Perfeito. Sendo assim, vamos olhar as alternativas e vamos focar num primeiro lance primeiro. O ou aqui, ó, eu tenho que trocar pelo E. Vamos olhar as alternativas em que essa mudança foi feita. Olha a letra A banca troca pelo E, beleza. Olha a letra B, a banca troca pelo E. C, a banca mantém o ou. Então, aqui já está falso, certo? Letra D, a banca troca pelo E. E na letra E,
a banca coloca o condicional, já ficou falso, tá certo? Perfeito. Então, com essa pequena análise, a gente conseguiu ali eliminar duas alternativas. Agora vamos voltando. Nós temos que negar a primeira parte, que é o seguinte: Pedro analisa o ambiente econômico. Quando a gente nega, vai ficar Pedro não analisa. Então, você coloca o não antes do verbo. Olha a letra A. Pedro analisa. Tá vendo que a banca não negou? Então, aqui já ficou falso. Letra A ficou fora do jogo. Olha a letra B. Pedro não analisa. A banca nega corretamente. Tá vendo? Olha a letra D. Pedro não analisa. A banca nega corretamente. Ficamos com duas alternativas. Temos que negar a segunda parte. A segunda parte é: Laura executa os projetos de pesquisa econômica. Quando a gente nega, tem que ficar Laura não executa. Olha a letra B. Laura executa. Veja que a banca não negou. Então, aqui ficou falso. Letra B foi eliminada. Sobramos com a letra D, que vai ser a nossa alternativa. Veja, Laura não executa. Veja que a letra D a banca negou corretamente. Então, é a nossa frase negada. A frase, então, dada foi: Pedro analisa o ambiente econômico, ou Laura executa os projetos de pesquisa econômica. Quando a gente nega, ficou assim: Pedro não analisa o ambiente econômico e Laura não executa os projetos de pesquisa econômica. Tá certo? Muito bem, vamos trabalhar mais uma questão nessa aula aqui, tá? Para também não ficar muito extensa, para a gente pega o nosso material e vamos fazendo blocos de questões. A questão 10 fala assim: a sentença condicional, se Lívia realiza uma atividade de gerenciamento, então nós temos aqui o se e então, Augusto realiza uma atividade de operacionalização, é equivalente a. Então, aqui, temos uma condicional, a banca está pedindo equivalência, nós já recordamos as duas regras, e eu vou te falar, pelas alternativas, se você bater os olhos, né, de cara, veja que nenhuma tem o se e então. Lembra? A primeira regra, né, a banca mantém o se e então. A segunda regra, a banca troca pelo ou. Olhando pelas alternativas, nenhuma começa com se. Ou seja, não foi aplicada a primeira regra, sobrou com a segunda. Por isso que eu disse, a banca, a primeira regra é muito utilizada, e essa banca utiliza as duas. Então, segunda questão de equivalência do condicional que a gente faz, e é a segunda regra. Recordando aqui mais uma vez, você tem aqui, se P, então Q, você troca pelo ou, nega a primeira parte e mantém a segunda parte. Então, primeiramente, vamos ver qual alternativa a banca troca pelo ou. Letra A, a banca troca pelo ou. Letra B, a banca troca pelo ou. Letra C, também. Letra D, a banca troca pelo e, ou seja, fica falso. Letra E, a banca também troca pelo e, fica falso. Então, com essa análise, a gente elimina duas alternativas. Então, vamos lá. Temos que negar a primeira parte, que é o seguinte: Lívia realiza uma atividade de gerenciamento. Nós temos que negar. Então, vai ficar Lívia não realiza. Correto? Olha a letra A. Lívia não realiza. A banca negou corretamente. Olha a letra B. Lívia realiza. A banca não negou. Então, a letra B ficou fora do jogo. Olha a letra C. Lívia não realiza. Negou corretamente. E agora, ficamos com duas alternativas. A segunda parte aqui, a banca tem que manter. Por exemplo, Augusto realiza uma atividade de operacionalização. Temos que manter. Olha a letra A.
Augusto realiza uma atividade de operacionalização. A banca manteve corretamente, então é a nossa alternativa correta. Olha a letra C. Augusto não realiza, ou seja, a banca nega e não tem que negar. Fica falso a letra C. Então a frase dada foi: se Lívia realiza uma atividade de gerenciamento, então Augusto realiza uma atividade de operacionalização. É equivalente a Lívia não realiza uma atividade de gerenciamento ou Augusto realiza uma atividade de operacionalização. Tá certo? Show de bola? Fizemos aqui, então, 10 questões específicas iniciais do nosso caderno de questões de lógica da banca AOCP, revisando aí tudo o que você precisa, tá certo? Então, nessa primeira aula, nós vamos ficar aqui com as 10 primeiras questões, né? Não fica muito cansativo. Qualquer coisa você volta, pega o material, tenta refazer sozinho. É assim que você vai estudando matemática e lógica, não tem jeito. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar, tá certo? Então, muito obrigado pela sua presença, nessa sua participação agora. Lembrando sempre, qualquer dúvida que você tiver, você me procura nos nossos grupos, no grupo do curso que você está fazendo parte. Belezinha? No mais, te vejo na próxima. Até lá!